Mais um podcast Além do Cérebro indo ao ar e dessa vez aqui, bem especial, né, baby? Especialíssimo, gente. Que honra a nossa receber essa maravilhosa, nossa Lívia mentora. Roque, aê! Lívia Roque, bem-vinda! A nossa mentora de Mentora brand Power. business, isso. A Lívia já tá nas nossas vidas há um bom tempo já, né? Começou com você. Começou comigo, estendi a você e agora na minha PV, né, Lívia? Gente, é uma honra estar aqui com vocês. Eu tô muito feliz e acredito que a gente vai conversar sobre coisas muito úteis e produtivas para todo mundo. Sim. Ah, com certeza. Muito animada. Que legal, que legal. Bom, a proposta daqui do nosso podcast, como vocês bem sabem, a gente sempre extrai coisas de comportamento. A Lívia, ela é uma das maiores mentoras, na verdade, a maior mentora, A né, maior baby? mentora A maior de mentora. branding business, né, Branding Lívia? business do Brasil no digital, uma maior referência no Brasil. Você criou o seu nicho, Criei não meu foi? nicho. Você vai falar um pouco mais sobre isso. Então, claro que o nosso bate-papo hoje vai trazer essa linha do empreendedorismo no digital, esse empreendedorismo principalmente na figura do feminino, ok? Então, eu gostaria de começar a pergunta já com aquela pergunta bem profunda, mas nada demais, mas eu queria saber, quem é a Lívia Roque? Uau, já é profundo. Eu acho que a parte mais difícil do nosso trabalho é a gente falar quem a gente é. Porque por mais que a gente se conheça, a gente nunca se conhece o suficiente, né? Então, Lívia Roque é empresária, mãe, esposa e mentora, palestrante. E eu tenho uma tese, eu encontrei o meu propósito no trabalho, já aprendi com o Márcio que tem o propósito do trabalho e tem o propósito da vida, né? Mas o meu propósito, ele é quanto mais mulher poderosa no mundo, melhor. E quanto mais eu consigo transformar novas pessoas e fazer com que a sua força, seu poder pessoal vá pra frente para transformar outras pessoas, melhor. Acho que é muito lindo o que a gente tem construído. Eu digo muito pra todo mundo, né? Que a nossa história endossa a nossa autoridade. E quanto mais a gente constrói na nossa vida, a gente vai se construindo. Quanto mais a gente vai se construindo, a gente tem bagagem para passar para o outro, transformar o outro. E eu acho muito incrível o estudo do digital. A gente vê muitas pessoas generosas, né? Compartilhando realmente tudo que sabem. Sim. E esse é meu propósito, assim. Quanto mais mulher poderosa no mundo, melhor. Quanto mais pessoas poderosas no mundo, melhor, né? Sim. Mas eu vou um pouco mais para essa profundidade do feminino. E a Lívia é uma pessoa que quer compartilhar o máximo que eu posso, porque eu acredito que conhecimento tem que ser compartilhado. Uau, muito bom. Bom, Você vai. vai, príncipe. Tá, não vou vamos cortar lá. você. Aqui, vocês sabem como que a As Lari é, né? Às vezes eu preciso As segurar ela. compulsivas. Algo, né? Vá. Mas vamos lá. Lívia, você hoje é a maior mentora de branding business, maior referência no digital no Brasil. Mas nem sempre foi assim. A Lívia Roque, ela já foi CLT. E sendo um neurologista do comportamento, eu sei que a competência cognitivo-comportamental de CLT é um salto gigantesco para onde você chegou. Eu queria saber, tipo assim, qual foi a competência, assim, de mentalidade que você teve que acessar para você chegar hoje nesse estágio de juntar coisas que nem existia, tipo, juntar brand com business, conjugar isso no digital, que é uma coisa extremamente nova, então, tipo, revolucionária e trazendo todo esse empoderamento feminino, tipo, é uma coisa, uau! Então, o que foi que teve aí? O que foi que mudou na cabecinha da Lívia pra chegar nesse nível? Então, vamos lá. Tem um detalhe da história que poucos sabem. E, na verdade, quando eu fui CLT, eu nunca pertenci ao CLT. Apesar de eu ter sido CLT, eu tive muitas crenças. A minha mãe, empresária. Olha que incrível, né? Como é que as nossas crenças vão moldando o que a gente faz e a gente só entende depois. O meu pai, ele trabalhava na Casa da Moeda. E ele era... Minha avó... Eu vou começar dos avós, tá? Porque é sempre aí, né? É sempre. Meus avós vieram pro Brasil, os pais da minha mãe, se conheceram no navio e não tinham nada. Nada. Minha avó não tinha nada, meu avô não tinha nada, ele era comerciante. E aí, através de muita luta, né? Eu tive um tio com paralisia infantil, então a minha avó vivia pra cuidar dele, irmão da minha mãe. E a minha mãe, ela não tinha opção. Ela tinha que dar certo. Ela tem muita ambição. Minha mãe, ela é muito dominante, empresária. E aí, desde cedo, ela sempre buscou se reinventar, porque ela não tinha dinheiro, eles não tinham condições nenhuma. Então, eu já não vim dessa realidade, porque a minha mãe construiu muita coisa. Então, eu já comecei
muito mais mantendo um padrão que eu já tinha, com a necessidade de manter um padrão que eu já tinha, do que a minha mãe, que começou para construir um patrimônio de fato, para construir uma vida dos sonhos dela. Então, eu cresci vendo a minha mãe empresária. A minha mãe, ela tem uma história que eu não posso falar. Isso, não. Tipo... Eu vou falar, eu vou contar, eu só não posso dar nomes. É genial. Mas a minha mãe, ela tinha um sonho de ser médica. E aí ela tava indo fazer o vestibular de medicina. E aí o elevado Paulo de Fronten, que é um elevado grande lá do Rio, caiu. E aí os amigos dela estavam no carro da frente e caíram, faleceram. E ela era o próximo carro. E aí ela não, graças a Deus não aconteceu nada com ela, mas ela ficou ali paralisada e não conseguiu ir pro vestibular. E perdeu o vestibular. E aí ela teve que entrar numa faculdade particular. E a única que ela podia pagar, ela trabalhava já. Desde cedo ela se reinventando, ela vendendo bolsa, vendendo coisas. E aí a que ela podia pagar era uma faculdade de administração. Então ela fez a faculdade de administração, mas acabou trabalhando com a administração na área da saúde. Até que ela virou diretora desse local que eu não posso citar nomes. E aí ela foi ameaçada de morte. Nossa. Exatamente. E aí botaram a arma assim na frente dela, um belo dia, invadiram o escritório dela, botaram a arma na frente dela, era uma iniciativa pública. E aí falaram, Alívio Guilherme sai em meio-dia, são 11 horas, então ou você pede a exoneração do seu cargo, ou eu vou buscar eles mais cedo hoje na escola. Aí na hora meu pai já buscou a gente na escola e tal, ela pediu pra sair e montou a empresa dela. E aí ela falou, vou fazer isso eu mesma, que eu sei fazer, eu quero gerar impacto positivo no mundo, e ela criou a instituição dela. Então eu sempre vi ela com muita força. E aí nessa época eu comecei a observar que ela era empresária. O meu pai, ele abriu mão do emprego que ele tinha, e não era empresário, mas ele era professor universitário, meu pai é engenheiro. E aí eu cresci, quem tinha dinheiro lá em casa era minha mãe. A minha mãe que construiu a empresa. Apesar deles trabalharem juntos, aos poucos meu pai foi também participando, minha mãe que era dona da empresa. Então eu tive uma visão de a minha mãe é empresária e meu pai é o professor. O meu pai não ganha dinheiro, a minha mãe ganha dinheiro. E eu fui cursar publicidade. E aí na faculdade de publicidade, eu não conseguia estudar fazer nenhum estágio. Eu não me inscrevi, eu tinha um bloqueio, eu não me sentia boa o suficiente. Olha as crenças aí. Parecia que eu nunca era boa o suficiente. E daí que vem o power. Daí muito que vem o power. Então eu não me sentia boa o suficiente. E aí eu estudava muito, porque eu tinha que saber o que eu estava fazendo. Era o meu mecanismo de fuga. Era estudar muito, né? E aí acabei que me inscrevi num intercâmbio para Disney. Fui trabalhar na Disney. Aí conheci o branding, só que era um intercâmbio, foi um intercâmbio de 4 meses de duração. E voltei e falei, gente, eu quero fazer isso. Até porque eu posso construir o branding de outras empresas, de marcas. Nem sabia que existia branding de pessoas ainda, que é o branding pessoal. Posso fazer branding de empresas, que é uma consultoria pontual, e eu não preciso trabalhar em empresa nenhuma. Mas não porque eu queria ser empresária. Tinha um misto de eu querer uma liberdade, porque eu via minha mãe com aquela liberdade. O Free Friday, que eu tenho tanto, é porque a minha mãe não trabalhava sexta. Então, sexta era o dia dela buscar a gente na escola mais cedo, sair pra almoçar, e era aquilo. Desde que ela se tornou empresária. Então, o Free Friday era o que eu queria pra minha vida. Eu não queria ficar trabalhando pros outros. Porque quem ganhava dinheiro era minha mãe. Então, pra mim, ter empresa vai me dar dinheiro. Então, eu cresci com essa veia. E eu não me sentia boa o suficiente pra trabalhar em empresa nenhuma. Então, foi um misto. E aí, eu não conseguia nem me inscrever em processo seletivo. Aí, o que eu fiz? Eu terminei a faculdade, acabei arrumando um estágio, porque tinha que arrumar estágio para se formar. Alguém me ajudou e me deu um estágio, aí eu fiz o estágio, mas eu estudava muito. E eu era muito boa nessa parte de branding, por conta do que eu aprendi na Disney. Eu me interessei e comecei a estudar muito a parte da publicidade de branding. E o digital nem existia ainda. Nem existia digital na época. Isso tem o quê? Isso tem uns 17 anos. Isso tem uns 18 anos, 17 anos. Porque preenchimento tá em dia, né? Botox tá em dia. Botox nem tanto, mas o preenchimento tá em dia, né? Então, mas isso já tem uns 17 anos. E aí, eu comecei a
Aí já me perdi. Peraí, o TDAH. O Ah, o TDAH da TDAH. pessoa, é. Eu te entendo, Aí amiga. voltei, né? Gente, você entende com isso aqui. Entende. Aí eu peguei. Você pegou estágio, Aí te eu peguei. deram. Não, aí me deram um estágio, me formei Você na finalizou. faculdade. E aí não tinha como, eu tinha que trabalhar. Entendeu? Uhum. Aí a minha mãe, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. E eu não me interessava pela instituição da minha mãe. Talvez pelo trauma do que aconteceu. Sim. Eu não me interessava por aquele negócio, sabe? Era algo muito distante, muito diferente do que eu fazia. Não tinha espaço pra branding ali. Era muito engessada, sabe? Sim. Não tinha branding ali. E era o meu primeiro emprego, né? Eu falei, bom, eu vou fazer o quê? Eu vou mandar meu currículo. E aí eu mandei currículo, eu escolhi 5 lojas de marca que eu gostava, adorava moda, sempre adorava esse universo fashion. Falei, vou mandar o meu currículo pra ver. Eu não tinha experiência no currículo, mas eu tinha feito um trabalho da faculdade que era incrível. Então eu falei no currículo do trabalho que eu tinha feito. Que foi um trabalho premiado na faculdade, nananã. Aí eu fui contratada pela Maria Filó para ser assistente de marketing. Só que eu vi que eu não pertencia a esse universo CLT. Eu não pertencia, porque eu não consigo muito viver sobre regras de outras pessoas. Eu sempre quis criar as minhas próprias regras, sabe? Seria incongruente com o seu valor primordial, que é a liberdade. Era a né? liberdade, exatamente. E aí eu peguei, pedi pra sair, fiquei 6 meses, saí e fui abrir a minha primeira empresa. Aí eu abri a Flore, que era uma marca de moda íntima. A gente criou um site. Foi o primeiro site, um dos primeiros sites, assim, e-commerce do Brasil. Era lindo, era todo maravilhoso. Não deu certo. Eu criei 3 empresas depois e as 3 não deram certo. O modelo de negócios não era sustentável, não tinha maturidade empresarial que eu precisava ter. Uhum. E a empresa também faliu por... Não digo faliu, porque a gente não ficou no vermelho, mas a gente precisou encerrar porque não Tava se não pagando, gerava, né? não tava pagando a gente. Sim, Sabe? entendi. Ou seja, não estava se pagando. Sabe aquela ilusão? Eu sou sócia, então eu não vou tirar meu dinheiro não, porque eu tenho aqui o meu suporte dos meus pais. Não é assim que funciona, não dava. A gente tentou por 5 anos e não funcionou. Uhum. E aí eu me vi, nossa, eu sou muito fracassada, porque eu não sirvo para trabalhar em lugar nenhum. Eu tentei abrir 3 empresas e não funcionou. Uau. Eu nunca trabalhei. Eu tô há 5 anos formada e eu nunca estive no mercado de trabalho. O que eu vou fazer da vida? E eu recebi um grande convite de uma empresa gigante do ramo da moda do Brasil na época para assumir a parte de gestão. Toda a gestão de marketing, por conta do histórico da minha empresa, que era muito reconhecida no Rio. A gente chegou a fazer parcerias com marcas grandes, só que a gente não tinha fluxo de caixa, mas a empresa, o branding era Sim. O branding, não tinha o Maravilhoso. business, mas Não tinha o business. branding. Foi aí que eu comecei a entender que eu tinha que olhar para business também. Uhum. Não era só branding. Branding por si só não se sustenta. Tem que ter o business, é óbvio. Só que na época era branding. Eu torrava tudo no branding. E assim, era um branding lindo, super reconhecida, mas não tinha fluxo de caixa. E aí eu recebi esse convite para assumir a parte de gestão de marketing dessa empresa, gigante, do ramo da moda. E eu disse não. Eu falei, não, medo. obrigada. Eu não já tenho um emprego. Por quê? Porque eu tava com medo. Eu tava me sentindo incapaz. Eu falei, eu não vou conseguir dar conta disso. Vou ser um fracasso. Como é que eu Deixa vou? perguntar uma coisa, Liv. Você fala da questão das suas crenças, né? De incapacidade. Você sentia realmente que tudo que você sabia não era capaz de gerar um resultado para alguém fora assim, no trabalho, em outras empresas. Você verbalizava isso ou era tudo Não. na tua mente? Tudo da minha mente. Entendi. E a minha leitura hoje, e os meus pais sempre me apoiaram e sempre me elogiaram muito. Nunca foi. Os meus pais sempre falaram: você é muito boa, você é isso, você é incrível, você é aquilo. A minha leitura qual foi? O meu senso de liberdade era tão alto que me bloqueou para eu trabalhar em outros locais. E Entendi. quando eu precisei, eu não tinha bagagem suficiente. Eu não tinha vivência. Por isso que eu valorizo muito a vivência hoje. Uhum. Por isso que quando eu vou tornar uma pessoa mentora, eu vejo se ela é capaz de ser mentora. Porque eu sei o que é não ter vivência. Só que eu tinha vivência em outras coisas. Eu não tinha vivência dentro de uma empresa. Mas eu tinha vivência em outras coisas. E aí a minha mãe falou, Lívia, agora você pode vir trabalhar pra mim. Você pode vir trabalhar aqui na nossa empresa. E eu fui. E aí foi muito transformador. Porque primeiro foi um choque. Eu me senti muito fracassada. Porque foi tipo assim, olha, realmente você não sabe fazer nada. O que sobrou pra você é a empresa da sua mãe. Uhum. Então, Entendi. isso gerou na minha cabeça. Aí, o digital começou a acontecer. Só que eu não ia ser professora, porque eu pagava pouco.
Então eu me bloqueei pro digital, sendo publicitária, tendo lançado uma das primeiras lojas e-commerce do Brasil. O nosso Facebook tinha mais de 100 mil seguidores na época. Isso pra época era muito grande, porque Muito não tinha grande. Instagram. Sim. Não tinha Instagram na época. Aí que o Instagram começou. Isso era em 2013, 2012, mais ou menos. Aí eu entrei na empresa da minha mãe. E aí lá eu fui, tipo, CLT. Então, o meu CLT foi lá. Entendi. Só que aí eu comecei... Aí eu identifiquei que não tinha branding. E eu falei, achei o meu lugar. Eu vou construir o branding aqui, porque aqui eu posso errar. Sim. Não é que eu posso errar, Mas se mas sentir eu tô em em Se casa, sentir casa. acolhida, né? Exatamente. A minha mãe confiou 100% em mim. Entregou tudo na minha mão. Aí a gente foi de um faturamento em um ano de 7 milhões de reais para 19 milhões de dólares. A gente começou a receber só projeto em dólar. Então a gente começou a computar em dólar. 19 milhões de dólares. E aí gerou um super resultado. Eu fiquei 7 anos lá. Uhum. E aí foi um acumulado de 350 milhões de reais de faturamento. Infelizmente não é lucro, né? Porque se fosse lucro, Sim. estaria nas Maldivas, vivendo só de mentorias, Sim. das nossas mentorias maravilhosas. Mas a gente gerencia pesquisa. Então a gente começou a receber todas as pesquisas científicas, todos os centros de pesquisa de AIDS, Zika, na época que começou a ficar muito forte. Uhum. Tudo isso estava lá com a gente. Então eu comecei a construir o branding da fundação. É uma fundação para que os patrocinadores optassem em colocar o recurso com a gente. Sim. Confiassem na gente, né? E, de fato, aconteceu isso, porque é privada. Então, era muito, muito vantajoso para eles, porque eles não tinham que fazer licitação, não tinham que fazer um monte de coisa. Uhum. E era tudo muito mais rápido. Então, para a pesquisa acontecer, prestação de contas aprovada, tudo funcionando. E aí eu comecei a usar isso a nosso favor, nosso branding, e aí o negócio cresceu muito. Só que eu comecei a enfrentar todas essas crenças do tipo, não tem um propósito. Permanecia os 7 anos você alimentando a questão de ser incapaz, mesmo com os resultados. Porque Sério? não associava esse resultado a mim. Era sempre deixa algo eu já externo. perguntar, a sombra da sua mãe era muito Mesmo. grande nisso? Não. A minha mãe era tipo, tá tudo bem, você tá ótimo, seu trabalho é incrível. Não, eu tô dizendo na sua cabeça. Tipo assim, como se a não. imagem dela fosse tão grande que pra você, Isso. tipo, você nunca ia alcançar, então você ia sempre ficar... Provavelmente, porque a minha mãe é muito forte. Muito forte. Então era como se eu tivesse que me provar mais capaz pra ela, sabe? Eu acho Faz que era algo sentido. que eu construía. Você construiu. Não ela sempre acolhendo e afirmando Exatamente. positivamente, mas na sua cabecinha, né? Exatamente. E ela tão super heroína, nunca errou, nunca falhou. e Nunca você falhou, queria... veio do absoluto zero, construiu um império. E qual era o meu ponto de interrogação? Eu tenho uma vida muito boa, como eu vou manter isso? Porque a gente ouve muitas pessoas falarem de, eu vim do zero, eu não tinha nada, e eu construí tudo. É muito difícil. Mas é muito difícil também você descer o padrão que você está acostumado. Sim. E as pessoas, elas acham que isso é meio prepotente, falar, ai, coitadinho. É difícil pro ser humano a gente se acostumar. A gente tá acostumado com um padrão e descer esse padrão é difícil. Sim. Então, isso era o que me preocupava. Não era em construir mais. Era em manter o que eu já tinha, mas aí tinha um fator importante, que a minha mãe é assim. Entendi. E a minha mãe, o dela é dela. Ela me dava tudo que eu queria. Me dá ainda. Até hoje, hoje eu construo o meu, né? Mas ela faz tudo por mim e pelo meu irmão. Mas sobre as regras dela. Então, assim, olha... O problema, né? Você quer um carro, mas você é o que eu vou escolher. Vou te dar isso, mas é o que eu vou escolher. E aí eu me sentia muito sem liberdade. E a liberdade é um valor importante pra mim. Então, isso que me deixou inconformada. Porque como CLT lá dentro, era um CLT, mas que eu podia fazer sexta-feira off, eu ganhava um salário bom, eu tinha liberdade ali, eu não tinha liberdade de, tipo, ir quando eu quisesse ou de trabalhar de casa, isso eu não tinha. Mas eram pequenas coisas que iam tolhindo a minha liberdade. Por exemplo, vou pegar um carro 8 da manhã e vou escutando a minha música alta dirigindo. Não podia, porque eu tinha que levar minha mãe junto comigo. Sim. Entendeu? E aí eu não podia botar minha música, eu não tinha minha liberdade ali, sabe? Sim. Uma coisa de vez em quando, outra coisa é todo dia.
E assim, eu amo a minha mãe mais que tudo. O que eu mais amo é estar do lado dela. Se fosse hoje, eu ia estar dando, graças a Deus, ela tá indo comigo trabalhar todos os dias, porque a gente amadurece muito. Mas naquela época, isso era Isso foi te incomodando. Isso era uma ferida ali. Eu me sentia muito sem privacidade, sabe? Sim. Sem liberdade. E aí, os almoços de família, a gente falava de trabalho. Era sempre à noite me ligando pra falar de trabalho. A minha vida começou a ficar um caos. Aí eu pensei em abrir um aplicativo, voltei pra zona do empreender, porque, cara, eu preciso construir o meu, porque eu quero comprar o meu apartamento quando eu tiver o meu dinheiro onde eu quiser. Eu quero comprar o carro que eu quiser. Eu quero fazer o que eu quiser. A liberdade sempre foi o que me moveu. Pra mim é um dos valores principais, assim, é a liberdade. E é do meu marido também, então a gente se dá muito bem relacionado a isso. Uhum. E aí eu eu desenhei um aplicativo, a ideia não foi pra frente, mas eu já tinha antecipado o aplicativo no Instagram. Aí as pessoas já estavam na expectativa, era um aplicativo que criava conteúdo pra médico. E eu já tinha data pra lançar, só que deu Tipo errado. um chat GPT? Era tipo um Canva. Ah, tá. Antes do Canva, acho que o Canva nem existia na época. E ele era incrível. Eu sempre fui muito de inovação, deixa eu criar, deixa eu inovar. Muito criativa, Eu tenho que abrir uma empresa. Eu vivia numa busca de que eu tinha que abrir uma empresa. Eu tenho que abrir uma empresa, eu tenho que abrir uma empresa, eu tenho que abrir uma empresa. O digital pegando fogo aqui com os cursos online e eu bloqueada pra isso, porque ensinar não dava dinheiro. Nossa. O que dava dinheiro é ter uma empresa. Eu tava pensando em startups mirabolantes, eu frequentava tudo que é evento de tecnologia. Aí abri um aplicativo, investi no aplicativo. E não foi pra frente. E aí as pessoas já estavam na expectativa. Eu falei, cara, eu vou ter que atender essas pessoas de alguma forma. Aí comecei a fazer o branding do Bernardo. E aí peguei de outros colegas dele pra fazer e criei o Estúdio Médio, que é a agência. Sim. Aí a agência Que foi começou na pandemia? Foi na pandemia, Na época da pandemia. 2020. Uhum. Aí a agência começou a crescer, porque o trabalho era bom, só que ainda não conseguia me manter só com a agência. Eu não conseguia me manter só com a agência. Uhum. E aí veio a pandemia, tudo fechou. Os projetos da fundação foram diminuindo, por quê? Porque só tinham olhos pro Covid. E a gente não tinha projeto de Covid. Sim. E eu não tava mais no gás total pra fazer o trabalho que eu tava fazendo, porque eu tava focada na agência. Aí aquilo ali foi ficando mais estável. Minha mãe também foi, né, e a sócia dela foram ficando mais cansadas, mas assim, já construímos tudo. Tipo, sem o pique mesmo que precisaria. Uhum. E aí, ainda existe, né? Tá lá rodando, elas tocam, mas é algo muito menor, nem se compara. A gente já chegou a ter 300 funcionários. Uau. Hoje Uau. tem, sei lá, Gigante. 10 funcionários, 5, entendeu? Menos que isso. Uhum. Era gigante, eram muitos projetos envolvidos, muitos centros, muitos pesquisadores. Então, assim, e aí eu comecei a focar na agência. E eu precisei ver que a agência eu precisava gerar resultado. Eu sempre tive isso em mente. Eu tenho que gerar resultado para essas pessoas, eu tenho que gerar resultado para esses médicos. Uhum. Eu nunca economizei conhecimento. Então, o que eu lancei? Olha, quando você entra pra agência, você ganha uma mentoria com a Lívia. Aí foi aí que eu comecei a dar mentoria Era de aquela graça. de R$1.000 que se dava? Não, Era de graça. graça. Era de graça. Olha Até isso. que eu comecei a ver que isso Esse era é um o foco, era o business. resultado. Você queria O foco era garantir resultado. gerar o resultado. Zero dinheiro pra mim. Dos Eu queria o clientes. resultado deles. Exatamente. Uau. Porque eu queria indicação pra agência crescer. Não tinha ideia que eu poderia ganhar dinheiro com mentoria. Porque pra mim, ensinar não dava dinheiro. Era um Mas você vê bloqueio que- de você enxergar, conhecer pessoas, tipo, porque já tinha Érico Rocha, já tinha Vida da Massa nessa época, provavelmente, né? Eles falavam no Instagram. Você não tinha eles como referência, Eu você nem não sabia quem eles acessava eram. esse universo, nem sabia. Né? Eu me bloqueei 100%. Pra Entendi. vocês verem como é que a gente se bloqueia por conta de crença. Total, Total. total. Eu não Total. tinha O gigante maturidade. é do lado de dentro, sempre. Eu achei incrível que, tipo assim, você contando a sua história, trazendo essa veia do feminino. Eu quero que as minhas mentoradas sejam empoderadas, Tem o resultado. tenham resultados, enfim. Toda essa veia da mulher forte, a gente vê, tipo, realmente vindo da sua avó, da sua mãe. E eu lembrando aqui da história das meninas que vieram pra cá no nosso podcast há uns 3, 4 episódios anteriores, que também elas tinham isso, a mãe muito Sim, forte, aí as vendedoras. filhas tudinha. Mulheres fortes. Então é. a gente vê que, na verdade, tipo assim, a construção da mentalidade começa realmente lá nos pais, nos avós. Você foi trilhando tudo ali até chegar em você e dá pra gente ver o desenho todinho, né? Total. Muito legal. E você foi falando sua história, Olivia, e ficou muito claro, assim, que o principal valor que te moveu entre as fases foi a liberdade. É liberdade. Começou a cercear a tua liberdade
vinha um incômodo, né? Inquietude. Tanto que você Todas as superou liberdades. todas as De escolha liberdades. até, sabe? Sim. Tanto que você superou suas crenças de repente, de não merecimento, de escassez por conta desse valor. É. E o quanto que a nossa história, como você fala, endossa a autoridade, é importante ter essa perspicácia, né? Porque tem muita gente aí que tá estagnado e não repara na inquietude, assim, não presta atenção. A alma tem sede, ela grita, né? Ela conversa com a gente o tempo inteiro. A gente que anestesia, de repente, com comida, com bebida, com compras, com relações tóxicas, mas é direto tendo download do céu que a gente tem, Direto. E eu não podia nem me mimar com compras, eu não podia nem saciar, porque era Olha isso. tudo associado à minha mãe. A minha mãe que decidia, minha mãe que me pagava, minha mãe que decidia quanto eu ia ganhar, a minha mãe que decidia onde eu ia almoçar, entendeu? A minha Sim. mãe que decidia que horas a gente ia sair de casa. E a minha mãe, ela é colérica com sanguínea também, e dominante 98. É no disque, se mesmo. bobear. Uau. Então é assim, é do jeito que eu Dela. quero e é isso aqui. E assim, ela é uma pessoa com um coração imenso, mas ela tem ali uma veia dominante, Sim. entendeu? E aí, pega pro filho, né? Total. E com seu irmão? Também, o meu irmão já saiu antes. Meu irmão também, Saiu meu irmão ele antes. chegou aí também trabalhar com a gente, mas já saiu antes porque falou: "Ah, não. Isso aqui não é pra mim, não. Eu não ele tem um espírito mais ainda livre do que o meu. Entendi. Legal. Artista, né? Fotógrafo. Artista total, Artista. mais ainda do que o meu. Muito bom. Lívia, é interessante quando a gente observa assim, o padrão cultural que vem acontecendo nas últimas eras. A gente vê que a mulher lá atrás, isso mudou um pouco, mas as mulheres elas foram educadas para passividade e para cuidar, né? Para ser mãe, para ser esposa. Isso mudou bastante. Mas hoje a gente vê a mulher tendo que equilibrar vários papéis. Ela precisa ser uma boa esposa, ela precisa ser uma boa mãe, ela precisa também ser uma boa empreendedora, então ela tenta ser perfeita em tudo. E por isso que eu acho muito foda a mulher. Eu acho que o sexo forte não é o homem, o sexo forte é a mulher, sempre foi, na minha opinião, sempre foi. Porque, tipo, são muitos pratinhos que vocês... É aquela história, né? O homem é o show, a gente é o espetáculo. Exato, total. Adorei Total. isso, muito Não, bom. mas, tipo, do ponto de vista Mas é. bíblico, a mulher, tipo, Deus ele foi melhorando a perfeição a cada vez. A cada dia que ele criava algo era você percebia uma evolução. Tipo, vem as plantas, depois animais, depois você percebe uma evolução. Aí ele cria o homem. E depois E a depois mulher. Mas claro que É é. verdade, eu nunca parei pra pensar nisso. E Isso é a minha incrível. pergunta é a seguinte, tipo, como é que você consegue, qual que é a competência comportamental que você tem, com a naturalidade mesmo, de conseguir equilibrar tudo isso? Esposa, mãe e empreendedora No e equilíbrio, líder de Eu já movimento. imagino a resposta do equilíbrio. Cai Então, os pratos. Eu não acredito 100% no equilíbrio. Eu acredito no seguinte, que tem momentos da minha vida que o que não deixa de ser um equilíbrio, né? Mas assim, tem momentos da minha vida que eu vou ser muito mais empresária do que mãe. E tá tudo bem. E eu sou bem resolvida com isso, sabe? E tem momentos da minha vida que eu vou ser muito mais mãe do que empresária. Mas eu fui criando mecanismos para facilitar com que todos esses pilares estivessem funcionando bem. Mas assim, eu tenho consciência, por exemplo, eu fiquei 20 dias agora na Europa sem as crianças. Eu voltei há 3 dias atrás, eu já tô aqui em Fortaleza, sem as crianças. Só que nos 3 dias que eu fiquei com eles, eu fiquei 100% com eles. Minto. Ontem não, porque eu tive que preparar minha palestra. E foi domingo. Então, assim, eu acredito muito na presença, no tempo presente. Tempo de qualidade. No tempo de né? qualidade, em reforços, palavras de Afirmação. afirmação. Eu acordo eles com um louvor. E aí eu Uau. acordo eles falando: vocês são incríveis, vocês vão ter um dia lindo, vocês nasceram pra brilhar, vocês nasceram pra ter muito sucesso. Quem é que vai tirar muito proveito da escola hoje? Então eu já proporciono uma energia lá em casa muito leve, muito alegre, muito feliz, muito do bem. E eu acabo mostrando muito pro meu marido que ele é o homem da casa, que ele é o que trabalha. O trabalho árduo vai todo pra ele. O meu é o trabalho inteligente. Ai, que horror. O meu é o trabalho leve, entendeu? Sim. E aí, quais são os mecanismos que eu consegui pra dar conta disso? Time. Eu tenho time. Eu tenho time na empresa, eu tenho time em casa.
eu tenho suporte, eu tenho rede de apoio, tanto na parte dos negócios, quanto na parte que não deixa de ser um negócio, né? A nossa vida. Então, eu invisto muito em pessoas, Sim, em bom. delegar. Eu não Sempre abro foi mão de fácil delegar. pra você delegar? Muito fácil, muito Sempre, fácil. não tinha aquela sensação de Eu nunca fui controladora. centralizadora. Muito Nunca bom. fui. Muito bom. Nunca fui. Eu sempre fui de delegar. Porém, eu demorei para entender o quanto que isso era completamente importante para o crescimento. Eu demorei para entender os papéis que eu precisava ter do meu lado. Mas eu sempre tive a mentalidade de ter um braço direito. Muito pelo que eu via da minha mãe também. A minha mãe, ela delega 100%. Ela não senta para trabalhar. Uau. Ela É delega, estratégico ela não executa total, nada. né? Ela só pensa. Uau. Então eu cresci vendo isso. Sim. E eu não tinha essa percepção até pouco tempo atrás. Foi algo inconsciente. Era natural. Natural. Que eu observo. E pouco tempo eu fui ligando os pontos. É verdade, mas a minha mãe... Todo mundo tem falado tanto disso, de que a gente tem que ocupar o estratégico da empresa, né? Para a empresa crescer. E eu comecei a perceber que a minha mãe fez isso desde o primeiro dia que ela abriu a empresa dela. Ela nunca sentou para fazer. Ela só mandava as pessoas fazerem. E, naturalmente, eu fui construindo isso também com a minha equipe. Tanto que hoje a minha agência, eu tenho uma sócia que cuida, mas é uma agência 100% escalada. Eu não me envolvo em absolutamente nada da agência. Eu não sei quem são os clientes que estão ali, eu não sei, eu não participo do dia a dia. Sim. Eu sou muito mais conselheira e a Power Branding Business está indo pelo mesmo caminho. Está indo pelo mesmo caminho. Eu tô lhe entregando a mentoria, claro, porque eu sou a mentora. Uhum. Mas a gente está construindo um ecossistema de produtos onde eu não tô mais na entrega, que não é mentoria, mas levam o meu método. Então eu tô construindo agora cada vez mais essa consciência. E eu acho que é único. Eu acho que é a forma da gente equilibrar os pratinhos é ter fé, acreditar em Deus. Deus é tudo. Não tem nada maior, né? E aí, quando a gente acredita e a gente se entrega, a gente sabe que vai dar certo. A gente nem para pensar que vai dar errado, a gente só sabe que vai dar certo. Por isso que eu acho que eu arrisco muito, porque eu simplesmente sei que vai dar certo. É o que a gente estava falando antes de começar, né? Tudo sempre dá certo pra mim. A frase que uma amiga minha falou e que eu achei muito forte. E faz muito sentido. Tudo sempre dá certo pra mim. E eu tenho repetido isso todos os dias, porque é muita forma da gente olhar, a percepção que a gente vai ter. Então é Deus, é organização, processo, método, que é fundamental, e equipe. E tempo. E- que as coisas vão acontecer. Aí quando você tem Natural. a equipe, esperar o tempo das coisas. Às vezes a gente quer matar o checklist em um dia. Não tem como. Se você for dormir meia-noite, vai ter trabalho pro dia seguinte. Se você for dormir 2 da manhã, vai ter trabalho pro dia seguinte. 5 da tarde vai ter trabalho pro dia seguinte. Quando você começa a entender que você pode ter pessoas te ajudando a fazer aquilo ali, nossa, é porque as pessoas têm preguiça de treinar, né? Elas estão querendo ter um clone e estão com preguiça de Total. treinar. E eu acho que também, além da preguiça, de repente uma autoconfiança baixa. Porque, às vezes, quando a gente é mais centralizador, é como se a gente... Deixa eu ver se eu consigo me expressar melhor. É como se a gente só confiasse no nosso fazer, é como se alguém fosse descobrir que a gente não é tão bom assim. Então, Uhum. fica só aqui, deixa eu fazer, entende? Então, você meio que rebaixa o trabalho do outro, não confia. Mas também não Exatamente. cresce. Não cresce. É pesada a vida, né? A jornada fica pesada. As pessoas, elas são muito cheias de preciosismos, sabe? Perfeccionismos. E fazer bem feito é diferente de fazer perfeito, porque o perfeito não existe. Uau, amei essa Entendeu? frase. É verdade. Né? Fazer bem feito é diferente de fazer perfeito. Essa frase ficou boa, né? Ficou Verdade. boa? Já pode virar uma Já vai frase virar da uma Power frase de Business. efeito. Gente, fazer perfeito não existe. Fazer bem feito é diferente de fazer perfeito. Uau, muito bom. Mas né? Então, assim, as pessoas ficam ali com muito preciosismo ao invés de... E os outros não iriam reparar, não iriam perceber, porque a pessoa quer o resultado final. Sim. Então, às vezes a pessoa fica pensando em uma vírgula e, não tá bom, não sei o quê. Então, assim, eu acho que não dá pra gente ter esse olhar, sabe? A gente tem que ter um olhar de qualidade, mas que foque no objetivo final, que é o bom resultado, e senso, bom total. senso. Sim. Legal.
Legal. Uau, eu tô mais encantada. Eu Nossa, conhecia, mas demais. não nesse nível. Demais. Mentora Power. Muita inspiração você, Lívia. Ah, obrigada, Lívia, vocês também. você falou muito Você falou que teve uma experiência na Disney, né? E eu fiquei aqui, caramba, deve ter sido. Aprender branding na Disney, então, nossa. Tipo, fala um pouquinho pra gente como foi essa experiência. O que é que você traz da Disney pra Power hoje? Então, De filosofia, enfim, do olhar. foi muito incrível eu estar lá. Eu aprendo muito observando. Tudo. Eu tiro valor de tudo. Eu estou no mercado, na fila do mercado eu vou tirar valor de alguma coisa. Eu comecei a treinar o meu olhar e a minha cabeça para tirar valor de todas as experiências e para aquilo virar algo de útil para mim. Então, não necessariamente eu tenho que estar estudando algo ali. Por exemplo, eu aprendi branding na Disney sem fazer um curso de branding na Disney. Entendeu? Até estudei na Disney University, porque eles mandam a gente ficar 2 semanas lá estudando sobre a Disney, sobre a história da Disney, sobre a essência da Disney, o que na verdade é o branding, no final das contas. Sim. E eu que linkei os pontos e comecei a entender. Mas eu fui pra lá trabalhar no balcão da loja. Eu não fui trabalhar, por exemplo, dentro do escritório no departamento de branding. E eu acredito que o fato de eu ter ido pra lá trabalhar no balcão da loja me deu ainda mais bagagem de branding do que se eu tivesse trancado no escritório. Porque eu consegui ver o parque acontecendo e as experiências acontecendo ali, ó, nos meus olhos. E tem uma história incrível que eu já até contei em um outro podcast, eu vou contar aqui também, porque é muito, muito especial, que foi ali, naquele momento que eu peguei e eu falei, cara, eu quero gerar isso para outras pessoas e quem faz isso é o branding. Que foi a seguinte experiência. Eu estava na loja e isso tem 17 anos, né? Isso tem muitos anos. E antigamente, na Disney, as crianças podiam experimentar as fantasias. Então eu tava na loja, no balcão da loja, foi logo no iniciozinho, na minha primeira semana, e eu não sabia muito bem como funcionava. E aí uma menininha de 3 anos, botou o vestido, tava ali com o vestido da princesa, da Cinderela na época. E aí ela linda, dançando na loja com o vestido. Todas as crianças experimentavam os vestidos. Não existia a Bubiri Bobiri Boutique ainda. E aí a mãe, eu no caixa, eu só observando. Aí o pai chegou pra mulher e falou assim, pra mãe, né, da criança: você tá doida? A gente não tem dinheiro pra levar essa fantasia. Olha o preço disso. É muito caro. E o que acontece? Por mais que as pessoas achem que só vai gente com dinheiro pra Disney, não é assim. Tem muita gente que junta dinheiro pra ir pra Disney, porque é um sonho americano mesmo. Tem gente que tem passe anual, que é mais barato. Enfim, essa família aparentemente não tinha condições. Mas estava ali, de alguma forma. E aí a mulher, né, falou assim: ai, amor, deixa eu ver se passa. Eu não posso tirar a fantasia dela. Deixa eu tentar passar o cartão. E eu só escutando a conversa deles, quietinha ali, a loja estava vazia. Aí ela se dirigiu a mim para pagar a fantasia e não passou o cartão. E aí apareceu lá no caixa, né, ó, cartão sem saldo suficiente. E aí na hora eu falei: o que eu vou fazer? Eu vou dar a fantasia para ela, eu vou pagar do meu dinheiro, porque eu não vou falar para ela tirar a fantasia. A menina com o olho brilhando. Só que eu não precisei fazer isso, porque o meu manager estava lá no backstage, olhando tudo pela câmera. Ele apareceu do meu lado na hora e ele falou assim: olha, o nosso caixa aparentemente está com defeito, mas esse é um presente do Mickey para sua princesa. Ai, meu Deus. E aí, eu olhei aquilo, eu falei: gente, que incrível isso. E esse é o famoso Magical Moment da Disney. Eles têm uma cota nas lojas para fazer esses momentos mágicos. Então, parte, né, da verba deles é para isso, para gerar esse momento mágico. E faz muito sentido com a promessa, com o propósito da Disney. Então, presenciar aquilo fez, cara, eu quero trabalhar com isso. Isso é incrível. Depois ele me explicou o que era o Magical Moment e tudo mais. A gente tinha uma cota por dia para fazer. Só que o que eu achei mais incrível disso foi que ele não somente deu de presente, como ele também não expôs aquela família. Ele assumiu a culpa. Ele poderia ter falado: ah, fica tranquilo, é só um presente. Não, ele falou: nosso caixa aparentemente está com defeito. Uau. E ela, ela sentiu, eu acho que ela sentiu que foi alguma coisa. Ela não sentiu que era o cartão dela. Apesar dela, sabe quando a gente não quer acreditar? Sim. Ela, ai, que bom, então não é meu cartão. Não, foi o caixa. E assim, isso não expôs ela pra todo mundo.
Então, assim, trabalhar na Disney foi muito interessante para ver esses pequenos detalhes da experiência no dia a dia, do encantamento mesmo. Do quanto que eles vivem o propósito da empresa, a missão da empresa, o movimento que eles construíram. Ele é muito coerente em todas as ações, nas filas, né? Toda hora tem ali alinhamento de expectativa, você sabe que você vai ficar 2 horas na fila, mas ele tá te avisando. Então, você entra feliz porque ele tá te avisando antes. Então, esses pequenos detalhes, quando a gente observa, isso ensina muito pra gente. E pra gente trazer pro nosso próprio dia a dia, porque é sobre comportamento humano, né? Tudo. Quanto que a gente pode encantar pessoas no dia a dia com um bom dia? Às vezes a gente tá no caixa, passando o caixa lá passando automático as coisas, a gente se fala, oi, bom dia, tudo bom? Tem um bom trabalho, a pessoa sorri. Meu salário faz muito isso. Eu faço muito tipo, isso e é tão simples. Ela é muito influente, eu sou mais introspectivo, né? Então, tipo assim, a Lari às vezes vai no caixa de supermercado, aí ela presta atenção no crachá da funcionária, da colaboradora, e chama pelo nome, tudo tem um bom dia. Aí quando eu chamo, Lari, isso é muito incrível. Tipo assim, porque pra ela é fácil, pra mim, simples, eu né? tenho que me esforçar, porque eu sou introvertido, né? Eu sou mais aqui, tô mais aqui no meu mundo. Mas dá pra treinar. Então, mas eu já tô começando a treinar mais, assim, já vendo ela fazer, mas é incrível. Eu quero lhe fazer uma pergunta em relação ao branding, juntando com essa parte de comportamento, que é a minha área. O branding, ele tem tudo a ver com autoconhecimento. Tem tudo a ver com você expor, porque a marca, se ela não tiver uma essência interior, tipo, a Disney é a essência do Walt Disney. Total. Se a marca ela não tiver uma essência interior, ela não se sustenta. Então, o brand, eu acho que a mentora de brand, ela, antes de tudo, ela tenta enxergar o interior do mentorado para poder fazer ele enxergar, talvez uma coisa que você já enxergou, tipo assim, teve uma vez, inclusive, eu sou mentorado dela, tá, gente? Então, tipo, teve uma vez que acabou, assim, uma sessão com você e você me deu os insights. No fundo, eu sabia que aquilo tava dentro de mim, mas, tipo assim, você enxergou muito rápido algo que já tava dentro de mim e, tipo, me validou e eu, caramba, uau! Tipo assim, saí com aquela sensação de, caramba! Desse tipo, jeito. uma baita visão. Então, o brand, ele tem muito disso. Eu queria saber essa veia, de onde foi que veio? Porque tem tudo a ver com comportamento, tem tudo a ver com humanidade. De onde que vem essa veia? A veia do business, eu já sei onde foi que veio. Da mamãe. Eu acho que já veio da sua mãe. Essa veia do brand, tem alguém na sua família assim que você... Então, foi muito do meu processo de autoconhecimento e de busca para entender por que eu estava me sentindo tão incapaz. E a gente tem muitos poderes, nós temos superpoderes. E aí, o que eu fui fazer? Eu me vi naquela situação, olha, eu sabia já branding, muita coisa de branding associada a marcas. Porque eu vim estudando isso ao longo de 17 anos. Tem 17 anos que eu estudo branding. E é interessante porque a internet popularizou o branding como construção de posicionamento. Branding é um logo, é a sua imagem, é um terninho, é o que você está comunicando. Branding é muito mais profundo. Dá uma vontade de falar isso para todo mundo, porque assim, e eu acabo falando, né? Mas branding não é nada do que estão falando por aí. Branding a gente pode falar que é propósito? Tem muito a ver com propósito. Branding tem a ver com propósito, com essência, porque o branding, ele acontece quando você cria um significado muito forte. E para que você tenha um significado muito forte, você tem que fincar a sua bandeirinha ali, né? Você tem que gerar uma experiência que gera uma memória e a ponto da pessoa pensar, por exemplo, em Power, pensam em mim. Sim. Por quê? Porque eu associei, eu peguei para mim esse significado. Por quê? Porque tem a ver com a minha história. Porque eu me sentia fracassada e eu me empoderei. E o branding faz isso com as pessoas. Uhum. Por isso que eu tenho Power Business, Power Branding. Free Friday. A questão da liberdade, né? Por isso que eu tenho o quanto mais mulher poderosa no mundo, melhor. Uhum. Por quê? Porque tá tudo associado à pessoa descobrir o próprio poder. O seu poder pessoal. E o seu poder pessoal é o que vai te tornar única no teu mercado. É o seu poder pessoal que vai fazer com que você não tenha concorrência. E você seja a opção, a escolhida ali. Sim. E as pessoas queiram pagar pra estar com você, porque só você entrega aquilo. Porque conta a sua história que é só sua. Então, isso aconteceu na minha cabeça porque eu vim estudando branding para marcas. Então, como que a gente gera significado com marcas, tá? Com marcas corporativas. Então, eu vim estudando isso a minha vida inteira, aplicando. Nesse período que eu estava trabalhando com a minha mãe, eu também dava consultorias sobre isso. Então, eu já venho trabalhando com branding há muitos anos, porque eu dava consultorias pontuais.
sobre isso. Criava marcas, criava o logo, criava... Até o logo eu fazia, que eu sou designer também. Então, tudo eu criava, todo o branding mesmo. E aí, eu passei por esse momento de autoconhecimento, de tentar entender o que eu ia fazer, qual empresa mirabolante que eu ia lançar. E aí, eu comecei a fazer yoga. E aí, eu comecei a fazer yoga, eu comecei a conhecer uma Lívia que eu não conhecia. Uau. E aí, o que eu comecei a ver? Eu fui pra yoga porque eu tava precisando ficar quieta, porque minha mãe não me deixava quieta. Lembra? Sim. A minha mãe, ela tava sempre comigo. Ela tava no carro comigo, ela tava indo pro trabalho comigo, ela tava indo almoçar comigo, ela tava dormindo. E assim, eu queria um tempo pra mim. E aí eu falei, vou fazer yoga, porque na yoga eu vou ficar em silêncio. Eu tava precisando ficar em silêncio. E eu tinha uma filha, eu já tinha a Duda, né? Eu tenho, né, uma filha e um filho, mas a Duda já era nascida. Uhum. Então eu não conseguia silêncio. E aí eu falei, yoga é que eu preciso pra calar minha mente. E aí eu comecei a me deparar com as posturas. E a colérica aqui, sanguínea, com o dominante, foi fazer o quê? Me dá uma semana que eu vou ficar nessa invertida de cabeça pra baixo. Nossa. Não deu outra. E eu sempre fui muito assim, quando eu quero fazer um negócio, é questão de honra, eu consigo. Tudo dá certo, tudo sempre dá certo pra mim. Questão de honra. Fiquei treinando. Eu fiquei uma semana treinando, não deu outra. Uma semana depois, lá tava eu na invertida de cabeça pra baixo. E aí eu comecei a ver o cara, sou boa. Olha só que interessante que eu sei fazer. E a minha professora de yoga, na época, que é uma amigona minha, maravilhosa, ela começou a me estimular muito. Falar, nossa, você é muito boa. Mas você tá fazendo yoga há 1 mês e você já tá fazendo coisa que as pessoas fazem com 5 anos. Uau. Aí eu, gente, então eu sou boa mesmo, hein? Aí começou a ter a... Aí eu olha comecei- o ambiente, a como é autoconfiança. importante, né? As pessoas Aí eu comecei a construir minha confiança. Aí eu comecei a ver, a minha mãe começou a falar, poxa, as coisas não estão mais tão boas assim com você afastada. Aí eu comecei a ver, opa! Aí eu comecei a associar o resultado todo realmente ao meu trabalho. Eu produzi um relatório lá que eu precisava produzir, comecei a ver tudo que eu tinha construído. Porque até então eu não tinha parado pra analisar número, não tinha parado pra analisar o resultado do meu trabalho. Aí eu comecei a olhar pra agência, como é que ela tava. Poxa, em 2 meses, olha o que a gente já construiu. Aí eu comecei a me empoderar. olhando aí- pros seus resultados. Aí eu Olha isso. conheci pessoas, assim, do marketing médico. E eu lembro que um amigo meu, Thiago Martins até, um grande amigo meu, ele falou assim pra mim, nossa, olha só essas meninas aqui do digital, você tinha tudo pra ser uma delas. Ele nem sabe que ele foi uma das pessoas que implantou isso na minha cabeça. Porque até então eu não tava olhando. Pra mim, eu trabalhava só pra marketing médico. Aí ele olhou e ele falou, olha, você tem tudo pra ser uma delas, você é muito boa. Aí eu comecei a me olhar. E aí ninguém segura depois que você constrói sua autoconfiança, sua força. Aí eu entendi, cara, isso é branding. Só que isso é branding de pessoas. Eu sou uma marca também. Nós somos marcas como pessoas. Aí eu comecei a conectar tudo. E eu acho isso muito interessante. Quando a gente é muito ávido por conhecimento, a gente constrói repertório. E o nosso repertório vai se cruzando, vai se conectando. Às vezes você lê um negócio num livro que você já leu em outro, ou que você já pensou. Às vezes você sabe o que o autor vai falar e você, cara, que maneiro, eu sei isso. Aí você vai se empoderando do teu conhecimento. Então, assim, conhecimento é poder, né? Essa frase já existe. Então, assim, conhecimento é poder. E aí eu comecei a conectar o que eu sabia de branding, o que eu sabia de business, com o que eu estava entendendo de autodesenvolvimento. Aí comecei a ler sobre branding pessoal e comecei a entender que eu dominava muito branding pessoal. Aí eu construí em mim. Naturalmente, todo mundo começou a perguntar como é que eu tinha feito. E falei, vou levar isso pro mundo. Uau. Você percebe que mudou a programação do pensar, né? Total. Ela tava com a programação do Nossa, pensar. que Olha incrível, olha. Ela tava com a programação do pensar com a autoconfiança lá embaixo. A emoção que gerava era uma emoção de insegurança e a ação era uma paralisia. Quando foi pra Segurança e yoga, medo. tentou fazer a Autoconfiança. invertida, começou a fazer, juntou com os Precisou de elogios da coragem mãe. pra fazer. O pensar mudou, a emoção mudou, a ação mudou. Total, mudou Tudo o começa com o programa. pensamento. Isso já tinha sido Incrível, descrito. Uau, agora eu que falo, uau. Uau. Vocês são muito gênios também, gente. Eu fico Imagina. muito encantada com a cabeça de vocês. Eu acho muito incrível. Legal. É a mesma jornada que você viveu, né? A gente tem vivido.
E é muito o que você sempre fala, Lívia, a questão da nossa história endossa a autoridade. E a gente viveu isso muito. A medicina tem muito disso, né? A gente é sempre pra fora, pra fora, pra fora. Foram 15 anos focando no técnico, né? No hardware. E sem desenvolver as soft skills, né? Que é onde tá o poder. É onde tá o poder. Tem muitas É pessoas onde que tá a não humanidade, têm. né? Você sai do Justamente. técnico. O técnico é um robozinho. Quando você conecta com a humanidade, com a sua profundidade, com o seu propósito, É e o que aí tem a você pega o força. brand e vai jogar isso pro mundo, aí você vai precisar do business, né? E aqui Aí já é o precisa gancho do pra minha próxima pergunta. Como foi que surgiu o business aí? Porque, tipo assim, só de brand não é possível viver. E você sentiu isso na pele, não é? Lá Sentir. atrás. Tipo, onde que conecta o brand com o business e aí você, no caso, vira uma líder de movimento de um nicho que você criou, tipo assim, algo... Uau! Você vê que tudo vem das dores, né? Você mesmo fala muito isso na mentoria. Nós somos o primeiro avatar transformado, né? As nossas dores, as nossas questões, os nossos gigantes interiores, a gente dali, quando vai vencendo aqueles gigantes, você vai tirando insights e depois surge algo, surge um fruto, não é? É, porque assim, quando a gente se depara com algo novo que a gente está criando, Uhum. por exemplo, eu comecei a olhar para branding pessoal. E aí eu comecei a falar, bom, vou mostrar isso para as pessoas. Você fica muito apaixonado por aquilo. Então a tendência é você eliminar o resto que você sabe e só focar naquilo que tá novo. Aquilo que você tá descobrindo e que você tá dominando e que tá te transformando. E que tá tangível para as pessoas, né, a transformação. Então, eu comecei as mentorias, eu comecei no digital, branding, 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 porque era aquilo que era novidade. E pelos bastidores eu já fazia o business. E quando eu comecei a ensinar isso para as pessoas, eu comecei a ver que as pessoas elas não estavam evoluindo da forma como poderiam, na velocidade que eu tinha evoluído. E eu comecei a ver que elas estavam estagnando no autodesenvolvimento, que o branding não é escalável. Que é o que a gente conversou muito já, né? Sim. Então, assim, o branding, quando a gente desenvolve, a gente tem um desenvolvimento pessoal, isso vai desdobrar em negócios, mais dinheiro, mais felicidade, mais faturamento. Acaba que desdobra nisso tudo. Mas isso não é associado quando você fala só de desenvolvimento pessoal. As pessoas não conseguem tangibilizar a transformação que você está gerando nelas. Verdade. Então eu comecei a ver pessoas faturando muito dinheiro, mas não associando aquilo ao trabalho que eu estava desenvolvendo. E a minha confiança já estava construída, eu já tinha entendido, cara, ela tá assim porque ela mudou da água pro vinho por causa do trabalho que a gente fez juntas. Claro, mérito da pessoa, sempre. Eu não acho que o resultado é do mentor, eu acho que o resultado é sempre do mentorado. Porque é uma construção de vários repertórios, do repertório dele, de vários ambientes que ele está circulando. De várias opiniões, de vários mentores, de várias soluções, do conhecimento dele. Mas nada era associado a mim. E aí eu lembro que as pessoas falavam assim, nossa, Lívia, você é muito boa. Nossa, a sua mentoria me transformou, me senti muito transformada. Tá. Mas transformada como? Não Quanto você consegui ganhou? dizer. Da onde você Entendi. saiu, pra onde você foi? Qual era o seu ponto A e qual era o seu ponto B? É algo intangível, né? É algo intangível. Uhum. E aí eu comecei a ver que as pessoas precisavam de business e eu mesma precisava olhar isso como um business. Aí eu comecei a falar, não, peraí, esse negócio tá dando dinheiro. Esse negócio tem muita força. O digital tem muita força. Eu comecei a olhar para o digital com a força que tinha e comecei a trazer toda a metodologia de business que eu via a minha mãe construindo na empresa dela, que toda essa minha bagagem, né, de ter, tipo, mal ou bem, você fechar 3 empresas te dá muita casca de business. Porque agora eu já sabia o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer. Eu já sei o que eu não posso fazer mais. E aí eu comecei a aplicar tudo isso no meu negócio e, naturalmente, quanto mais você vai... começou a ser o novo. Quanto mais você vai se deparando com aquilo e tendo resultado com aquilo, mais você quer dividir com as pessoas. Aí eu entendi, olha, o que fez a Flore acabar, que era a minha marca de calcinha lá atrás, foi que era só os olhos para branding. Eu não vou fazer isso com essa empresa agora. Eu vou trazer o business junto como um aliado. E é isso que eu quero gerar para as pessoas. Se eu trabalho só com branding, ele não se sustenta. Eu tenho que dar a transformação completa. A pessoa só vai do ponto A que ela tá pro ponto B quando ela tem os dois juntos. Quando ela olha para branding, ela olha para business. E aí me deu um momento ahá. Tipo, então é isso. E a gente tem que focar sempre em criar uma nova categoria. E aí essa foi a categoria que eu criei. Naturalmente, porque conta a minha história e a minha bagagem.
E aí isso me dá confiança pra falar sobre esse assunto, porque foi o que eu vivi. E o que você criou realmente. Foi o que eu criei, né? foi o que eu vivi, foi o que eu validei, foi o que eu trouxe, foi o que eu gerei de transformação. E aí eu entendi, nossa, então isso é branding business. Não é só branding. Eu não acredito só em trabalho pela metade. Então eu não acredito só em branding, eu acredito em branding business. Eu não acredito só em posicionamento, eu acredito em posicionamento e negócios. Então eu comecei a entender que para que a transformação que eu estava gerando fosse completa, eu precisava trabalhar com os dois lados. Sim. Porque não dá pra gente economizar conhecimento. Que é como a gente começou a falar, né? Eu não acho legal, eu sei disso, então eu vou ensinar isso também. Naturalmente. Sim. E mesmo sem ser business, você entregava muito. Porque quando eu entrei, era só branding. Era só brand. Sendo que você, tudo do teu negócio, tu compartilhava. Compartilhava. E assim, muito na de forma genuína, de forma sabe? genuína. E eu achava aquilo o máximo. Gente, ela tá compartilhando todas as dores, as vulnerabilidades, o que deu Eu errado, compartilho tudo. o que deu certo, compartilha tudo. E isso eu Achava acho genial, porque, tipo assim, quando eu acesso sua cabeça, eu tô economizando quanto tempo de 17 anos. Né? de bater a É cara isso. na parede, né? 17 tipo, anos. quantas vezes você bateu a cara na parede lá atrás pra você chegar e dizer, Márcio, o caminho é esse. É. Então, mentoria Então, tipo é sobre assim, eu olho isso. pra sobre visão. Cortar beleza. caminho, né? É, essa Você visão é compra essa. tempo. Mentoria, você compra tempo. Tempo é Exatamente. experiência, né? Foi a sacada que muda muito é entender isso, né? Que a gente chegou a conversar. Olha, não adianta a gente falar só da onde a pessoa vai se desenvolver pessoalmente. Ela tem que entender como que isso vai repercutir na vida financeira dela. Porque, no final das contas, tudo é dinheiro. Mas é As pessoas brigam por dinheiro, as Gera pessoas... energia, né? Dinheiro é energia. energia. Eu A gosto de pensar que abundância o tá muito dinheiro ali. A prosperidade, né? é isso. E assim, potencializa o que você já é. Se você é escasso, com o dinheiro você vai ficar mais escasso Mais ainda. escasso ainda. Se você tem um coração bom, você vai querer ajudar mais pessoas ainda. É sobre isso. É sobre isso. Uau. E Lívia, na tua jornada toda, em que momento, na verdade, eu não acho que não foi pontual, mas assim, qual que é a tua visão em relação... Quanto que você silenciou as vozes, aquelas vozes que falavam que você não conseguia, que você não ia chegar lá? Teve um ponto de inflexão, que eu acredito que foi a yoga, ou é constante isso? Porque é todo dia, sabe? Você buscar silenciar vozes contrárias. Como é que funciona isso na tua rotina? Pra mim, assim, foi a yoga, mas eu não lembro desse marco. Foi uma coisa natural. Quando eu vi, Construção, né? eu tava... Nossa, tô mais empoderada. Uau. Mas eu sei que foi aos poucos e que foi um processo, como tudo na vida, é um processo. Mas hoje em dia eu olho, foto minha de 1 ano atrás, e eu sou muito menos empoderada. Continuo sendo, daqui a 1 ano eu vou estar muito mais empoderada do que eu tô hoje. E tudo muda, né? Tom de voz muda, postura muda, imagem muda, tudo muda. Mas foi quando... A yoga eu sei que foi um marco, porque eu precisei me escutar, não tinha opção. E eu precisava desse momento ali, né? A gente fica meditando em silêncio. E assim, acaba que eu tive muita sorte pelas pessoas que estavam no meu caminho, sabe? Que também estavam buscando isso. A gente formou um grupo legal. Então eu ia todos os dias. Eu nunca consegui manter mais de uma semana, mais de 3 dias de exercício direto. Com a yoga eu ia todos os dias. Uau. Eu fazia 7 vezes na semana. Porque era o momento mais prazeroso do dia pra mim. Uhum. Era a minha válvula de escape total. Você falou que foi sorte, mas você buscou É isso. encontrar Eu liberdade busquei nos isso. seus pensamentos. É sobre isso, né? A gente tem que buscar os ecossistemas e os ambientes que trazem Exatamente. isso. Porque tem os lugares que tem Cara, isso. que incrível. Uau. Não é? Uau. Eu busquei isso, é verdade. É Incrível. É. Total. Você encontrou a liberdade A gente atrai o que a gente tá na buscando. mente, né? Na É. mente. O valor de liberdade, que era tão importante pra você encontrou ali na mente, silenciando os pensamentos. Naquele momentinho ali no yoga, tentando fazer um invertido e concentração. Ou seja, a Caraca. primeira liberdade surgiu no Silenciando interior. a minha mente. E aí eu desenvolvi autocontrole. Porque eu, estando no controle, eu me sinto livre. É Então eu isso. me senti tipo assim, olha, agora não. Agora eu não vou ter essa crença. Agora eu não vou olhar isso, porque eu quero fazer invertido aqui. Que eu quero fazer isso acontecer. E aí eu comecei realmente a escolher em que momentos que eu ia dar atenção às minhas vozes e que momentos eu não ia. Sim. E aí, naturalmente, quando você vai, né, eu tenho que lançar um curso, eu vou lançar o curso. Eu acabava não tendo espaço para essas vozes, porque eu Sim. tava ali o tempo todo silenciando foco no elas e com resultado foco no também, resultado. né?
com foco a gente precisa sempre colocar gás na nossa ambição, né? Sim. Porque a gente tem resultado e a gente chega perto dos nossos sonhos. E aí a gente tem que saber qual o próximo. E assim, o ser humano é um ser perspectivo, né? Por que as pessoas estão estagnadas? Elas perderam a capacidade de sonhar. Sendo que é o sonho que traz o entusiasmo. O sonho se transforma em objetivo e metas pontuais, específicas. Tem todo um processo para isso. Mas tem que ter a chama, a paixão ardendo. Você tem que silenciar o que tá te prendendo e impedindo de progredir e dar voz à sua voz. É aquela história, né? De dar voz à nossa voz do coração, entendeu? Não vozes escassas. Exatamente. Que muitas vezes nem são nossas vozes, são de outras pessoas. Na verdade, a maior parte do tempo é de outras pessoas, né? Porque a nossa voz mesmo é... São gigantes interiores, né? E todas as vezes que a gente mata um gigante interior, que a gente vence uma crença, a gente vai pra um outro nível de patente, né? Qual é a próxima patente da Lívia? Tipo assim, qual é o próximo passo? O que é que tá vindo aí? O próximo passo é eu fazer com que essa minha missão, que é quanto mais pessoas, principalmente mulheres poderosas no mundo, melhor, fazer isso acontecer de fato. Então, é muito interessante isso, porque até 6 meses atrás eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. É muito rápido, né? A gente evolui muito rápido. E aí eu comecei a pensar, nossa, legal, mas com o modelo de negócio que eu tenho hoje, eu não consigo entregar essa transformação para todo mundo. Então agora eu tenho que ter novos produtos, eu tenho que ter novas frentes, eu tenho que ter novas empresas. Então, assim, eu tô muito focada nessa missão. Eu tenho 2 pontos, né? Primeiro, a sua marca pessoal é o seu negócio mais lucrativo, porque essa é a frase essa é a minha frase, é a frase da minha vida. É a sua cara. Porque a nossa marca pessoal de fato, eu só consegui ter um negócio lucrativo depois que eu abri mão de ter um monte de startup, de coisas diferentes. Eu só consegui isso com a força do meu nome mesmo. Quando eu comecei a me olhar como marca pessoal, quando eu comecei a colocar o meu conhecimento para o mundo. Então, para mim, marca pessoal te abre portas e oportunidades para você ter empresas, para você ser sócio, para você, né, enfim, para você crescer. Te abre oportunidade. Uhum. Quando você tem marca forte, nada te para. Nada te para. E aí, e quanto mais mulher com essa marca forte, melhor. Então, como que eu vou fazer isso? Agora, o meu foco é esse. Não é mais só mostrar para as pessoas que a sua marca pessoal é o seu maior poder, mas também mostrar que quanto mais pessoas reconhecem esse poder, melhor. E aí, novos produtos, novos cursos que não dependam de mim, porque aí agora minha meta é essa. Cada vez mais gerar essa transformação para os outros de uma forma prática, acessível. E a minha mentoria é high ticket. Então não é todo mundo que pode entrar. Então eu já não consigo tornar quanto mais mulher poderosa no mundo, melhor. Porque não é todo mundo que pode ainda. Mas eu vou tornar isso possível através de outros produtos. Então essa é a minha missão, assim. Essa é a minha visão da empresa para os próximos anos. Tô sentindo um cheirinho de equity ou sou só eu mesmo que tô sentindo esse cheiro? Eu achei chique. Eu senti Já também. vou abrir uma poderosa. Bom, o Flávio Augusto tá beliscando todo mundo aí, a mosquinha do Flávio Aí, Augusto, ó, né? quem quiser. Mas em breve, muito em breve. É só me mandar um oi aqui no direct. É só comentar a palavra equity aqui embaixo. Muito bom. Caminhando pro final. Gente, amei, Lívia. Muito obrigada. Eu viu? amei Onde estar você veio aqui. Nossa, vocês são incríveis. E também estar perto de pessoas com mente tão brilhante, com tanto conhecimento, pra mim, me deixa muito feliz. Então, eu sou privilegiada de poder também estar aqui com vocês, aprendendo muito. A gente ficou bem honrado. Você é muito com essa querida, presença, viu? tá? Ai, vocês Bem honrado. também. De verdade. Você ajuda de uma forma que você nem imagina. Ai, É o poder do vocês mentor, também. né? Contem comigo sempre. Quando foi pro Márcio fazer a mentoria, lembra que foi a gente estava no Rio, foi a finalização da mentoria, e eu não ia continuar porque eu estava com outros projetos, mudança de cidade, eu ia continuar mais na frente. E aí você mandou um áudio, assim, falando sobre a família, sobre a questão de os dois se unirem no mesmo propósito, no digital inicialmente, foi o que a gente fez. E aquele áudio que você mandou foi de 10 minutos, o áudio. Foi um áudio de 10 minutos, Juro, eu lembro. foi um podcast. Foi um podcast. E aí eu falei, Lívia, você foi usada. E foi muito do coração. Foi muito do Justamente. coração, foi Deus. Eu Foi Deus. acredito assim que Deus acionou você e mandou uma mensagem que a gente precisava escutar, porque foi bem numa fase de decisões difíceis, né? A gente fez várias mudanças bem difíceis na vida.
A gente é grato que você participou. Eu fico Essa- emocionada, gente, verdade. porque foi muito do coração aquele áudio. E era algo que eu tava vivendo também. Isso. Porque o Bernardo é médico, o Bernardo é cirurgião plástico. Uhum. E a gente começou a entender que a empresa dele e as minhas empresas, é tudo do família. casal, é da família. E a gente tem um relacionamento muito mais saudável quando a gente faz essa junção. Porque rola muito mais cumplicidade, muito mais companheirismo, muito mais Total. compreensão em relação a tudo. Eu acabei de ficar fora na Europa com as meninas do digital, as empresárias do digital, porque ele me deu força pra isso, porque ele me estimulou pra ir, porque ele sabia que eu tava ali construindo algo pra gente, não só pra que mim. Forte. Então, foi muito do coração aquilo, e eu acredito muito nisso. E assim, Deus usa os seus filhos, né? A gente é o reino. Então, quando a gente abre o coração e tá conectado com a fonte, isso acontece. Eu percebo muito isso no consultório. Às vezes eu falo coisas que não é do meu coração. Quer dizer, é do meu coração, mas assim, não é da cabeça. Flui. Flui. E porque olha, isso foi aqui Deus. não fui eu, fui Deus. Recebe, né? E Uau. é isso. Incrível. Uau bom. Pra mesmo, hein? finalizar, qual mensagem você daria pra mulheres que querem empreender no digital? Quais, assim, 3 sobre mentalidade. 3 hábitos mentais, emocionais que você indicaria pra essas pessoas que estão começando agora? Olha, sabe que eu acho que tem um muito forte, que eu até vi em um outro podcast que eu tava escutando do Joel J. E aí eu achei isso tão incrível, essa mensagem, que eu até botei na palestra que eu vou entregar amanhã. Que é o seguinte: se Deus chega pra você e fala, você só pode dar um ensinamento pros seus filhos. Você só tem um ensinamento que você tem que deixar. Amanhã você vai embora e você tem que deixar um ensinamento pra vida deles. O que você ensinaria? E exatamente o que ele falou era o que eu tava pensando. Sabe quando você tenta adivinhar o que a pessoa vai falar? E era exatamente o que eu tava pensando. Que é o seguinte: o que eu deixaria de ensinamento pra eles, que pra mim eu acho que é o que todo mundo precisa buscar. Autoconfiança. Uau. Constrói sua autoconfiança. Porque quando você tá segura do seu superpoder, quando você tá empoderada da sua segurança, nada te para. Nada te para. E eu acho que a gente precisa sempre estar renovando a nossa ambição, injetando mais sonho. Quando a gente para de sonhar, a gente para de aguentar os buracos que tem no caminho. Não é uma jornada fácil. É uma jornada que exige um preço que a gente estava conversando, né? 1 milhão, são 20 milhões de empresas no Brasil. Sendo que dessas 20 milhões de empresas, 19 milhões são eu presas. 1 milhão e pouquinho é empresa de fato. Por quê? Porque a minoria paga o preço. Uau. Então, assim, eu pago o preço de ser a minoria. Eu pago o preço de ser a minoria e de viver sobre as minhas próprias regras. A Bela Franceschini, uma amiga minha, que fala essa frase. Eu pago o preço de viver sobre as minhas próprias regras. E eu pago o preço disso e de ser a minoria porque a minoria chega lá porque a minoria está disposta a pagar o preço. E quando a gente vai olhar o preço ele não é tão difícil quanto ficar sem o que isso te gera, que é liberdade de tempo, liberdade de ter uma vida com mais experiência, liberdade de poder estar ali com seus filhos. Eu busco meus filhos mais cedo na escola, eu não deixo eles o dia inteiro ali. Então, assim, muitas vezes você não vai ter um porquê, mas você vai ter um porquê. E isso já vai te munindo ali. E se você tem um porquê forte e um porquê forte, aí ninguém te para, mas você tem que estar sempre sustentando esse sonho. E o preço é ter constância, é vencer as suas crenças, buscar autoconhecimento, é construir autoconfiança, é ter bons mentores, investir o mínimo. Porque tem gente que quer também chegar lá e não investe nada. Não tem como. Sim. Digital, eu só preciso do celular na mão e internet e precisa de conhecimento também. Precisa entender como é que é, precisa ter acesso, precisa investir em mentores, em cursos. Então, o preço é esse. Precisa de pessoas. Precisa de pessoas. O preço não é tão difícil perto do retorno que você tem. Só que a minoria quer pagar o preço. E a Existe um gente- preço e a gente quando é a não se minoria. paga o preço, né? Exatamente. Ficar nos 19 milhões ali é um preço bem mais alto. É um verdade. preço bem mais alto.
É um preço bem Somos mais a alto. minoria. Somos a minoria. E a gente espera que você seja a minoria E também. vocês também. Muito bom, muito bom. É Gente, isso, mais queridos. um podcast Além do Cérebro aqui de honra. altíssimo nível. Lívia, realmente a gente ficou muito honrado com a sua presença, tá? Espero que esse episódio ele possa servir Ajudar como muitas inspiração pessoas. para inúmeras pessoas. É isso aí. Com certeza servirá. Aprendi muito aqui. Beijo, amores. Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Foi um prazer estar aqui.